Senhor nessa noite? Então levante as suas duas mãos para o alto e aplauda ao Senhor, porque o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Amém? O Senhor está nesse lugar, a casa é dele, nós somos dele, e a palavra diz que onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. E eu te convido juntamente comigo nessa hora a abrir a palavra do Senhor no livro de Efésios. Efésios, no capítulo 3, no versículo 14. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor vai continuar falando conosco neste lugar. Amém? Basta que nós estejamos com nossos ouvidos atentos e com o nosso coração aberto para receber a boa semente que vai ser semeada no nosso coração, para que ela venha germinar e dar frutos, e esses frutos venham permanecer e gerar mais frutos a 100, a 60 e a 30, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor, todos acharam? Amém? No livro de Efésios, no capítulo 3, no versículo 14. A oração de Paulo pelos Efésios. Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais colaboradores com poder pelo seu Espírito do homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados, fundados em amor, podeis perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse a glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amada igreja, podeis assentar. Então, ao decorrer dessa semana, a gente tem ouvido muito falar nesse homem, né? No apóstolo Paulo. Homem esse que, como já foi falado durante a semana, até preso, escrevia as cartas. Cartas essas onde ele administrava aquilo que o Senhor confiou nas mãos dele. Como nós hoje, né? O Senhor confiou algo em nossas mãos. O Senhor confiou algo em nossas vidas. E tem uma parte, eu não sei se é em Coríntios qual é que fala, se é 5 ou no 1 ou 2 Coríntios 5 que fala: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Domingo o pastor estava aqui ministrando e ele falou sobre ser exemplo. E era isto que o apóstolo Paulo fazia. Procurava ser um exemplo de Cristo aqui na terra. De que maneira? Tentando fazer as coisas da maneira correta. Como foi falado aqui nessa noite, a nossa irmã Isa, ela ministrou aqui e ela falou: procure pensar em coisas que sejam boas e que vá refletir isso em você, uma boa pessoa em Cristo. Porque sendo assim você vai ganhar outros. Afinal de contas, quem quer imitar Cristo sendo ignorante? Quem quer imitar Cristo sendo arrogante? Cristo não era assim. Cristo chegava no lugar e ele sentava no meio de pecadores. Embora os escribas e os fariseus não se agradavam disso. A gente lê lá na palavra do Senhor, lá em Lucas 7, o seu versículo 48, eu não sei, aonde uma mulher pecadora chega até Jesus e se derrama diante do Senhor e fala: Senhor, eu sou uma mulher pecadora, mas uma coisa eu tenho aqui, um arrependimento, eu quero lavar os teus pés. E ela pega ali um perfume e começa a lavar os pés de Jesus. E ela faz algo que chama a atenção do Senhor. Mas ali tinha um homem que falava: se esse homem fosse mesmo profeta, ele iria saber que essa mulher é pecadora. Ora, quem não sabia quem era Jesus era aquele homem, mas aquela pecadora sabia, porque quem peca sabe a quem vai recorrer. Quando nós pecamos, nós sabemos a quem nós vamos pedir perdão. Senhor, como Davi fez, eu pequei contra o céu e contra ti.
Senhor, me perdoa. E a gente hoje, irmãos, eu já quero iniciar esse culto de hoje, no primeiro dia de festividade, mostrando isso. Esse lugar é lugar de arrependimento. Esse lugar é lugar de você buscar o Senhor. Esse lugar é lugar de você se fortalecer no Senhor. O Senhor tem nos trago na casa de Deus com um propósito. Mas não troque o propósito pela proposta. Quantas propostas o inimigo ele tem dado e oferecido para nós? Mas nós temos que entender qual o propósito que Deus tem na nossa vida. Talvez Sambalá e Tobias queriam impedir o propósito que Deus tinha na vida de Neemias. Mas Neemias entendia o propósito que ele tinha diante de Deus. Porque o Senhor tocou no coração de Neemias através do irmão dele, quando foi dar aquela notícia como estavam os muros de Jerusalém, derrubados e destruídos. Como inicia o capítulo 1 de Neemias falando. Mas aquele homem focou naquilo que ele tinha como propósito. E esse lugar aqui tem um propósito, irmão. O propósito desse lugar é o Senhor. O propósito desse lugar é buscar a face de Deus. E muito me chama a atenção esse homem, Paulo. Eu tenho uma grande admiração. Irmãos, eu amo todos os versículos e capítulos da palavra do Senhor, mas eu tenho uma grande admiração por esse homem. Porque a gente sempre fala, né? Atos 9 fala de Saulo de Tarso. E depois do 9 em diante fala de Paulo, aquele que Deus chamou. E esse homem continua a trajetória dele ali. Ele não fica parado. Ele vai fazendo a obra de Deus em movimento. Ele vai movimentando aquilo que o Senhor deu na mão dele. E aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos vai ter movimento e vai prosperar. Em nome de Jesus. Porque a palavra do Senhor fala lá no livro de João 5, que você dê muitos frutos e os vossos frutos permaneça. É importante não parar, irmãos. É importante, é isso aqui que foi falado nessa noite, perseverar, avançar para o alvo. Deus tem algo para as nossas vidas, mas se a gente olhar a circunstância no caminho, a gente para. Por isso que essa semana foi falado, eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O nosso socorro vem do Senhor. Busque esse socorro em Deus. Busque esse refúgio, como diz a palavra, no Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Tem descanso, irmãos. Sabemos que na obra do Senhor, como a irmã falou, hoje eu ouvi uma coisa de uma irmã, há rosas, mas tem espinho. E nós precisamos, irmão. Quando você recebe uma rosa, você acha aquela rosa tão linda, tem um aroma, né, tão agradável, mas tem espinho, irmãos. E o Evangelho é isso, a gente precisa ter essa maturidade de entender. O Evangelho tem certas dificuldades. Mas como Paulo mesmo ensina, olha, quando vocês eram criança, vocês tomavam leitinho. Agora está na hora de se alimentar como adulto. Não é mais para viver como criança, nós não temos mais tempo para isso. É tempo de viver a maturidade que o Senhor já nos ensinou. Sabe, crente não pode ficar de meninice. Não pode, irmãos. Nós temos que ter maturidade diante de Deus. Porque assim nós vamos saber como administrar uma coisa. Você já viu alguém dar uma empresa para uma criança? Alguém bota uma empresa na mão de Rebeca? Não. Rebeca não vai saber administrar, embora seja muito inteligente, cá para nós, minha neta. Mas é muito inteligente, mas ainda não sabe ter estratégia que um adulto tem. Não vai ter um entendimento assim. Então é assim que o Senhor faz nas nossas vidas, como Ele fez com esse homem. E eu me admiro, sabe, nele, irmãos, quando ele começa aqui orando por esse povo de Éfeso. Deus queria fazer algo naquele lugar. E vou falar uma coisa, em que peleja que esse homem pegava. De chegar no lugar e ter que instruir as pessoas. Mas tem uma parte que ele fala assim, procure ensinar pessoas idôneas. Seja idônea. E sabe o que é ser idônea? É ter caráter. Tenha caráter, seja quem você é. Não é porque você está andando com pessoas que não têm um bom caráter que você vai ter um mau caráter, não, irmãos. Você pode estar no meio de pessoas que não são e que no momento ainda não tem um certo entendimento do que é ser bom ou fazer coisas boas, mas você vai chegar e vai falar, você me desculpa, mas isso aí não é certo, não. Eu não quero compartilhar disso com você. Se você quiser fazer, você faça. Agora, eu não faço. Isso é ser idôneo. Isso é ter caráter.
Então Paulo, ele ensinava, eu tenho que instruir pessoas a ter um bom caráter. Eu tenho que instruir as pessoas a ser idôneas. Ele ensinou isso a Timóteo. Isso que é admirável nesse homem, sabe? E eu tenho certeza, irmão, nesses 11 anos deste lugar, Deus tem tentado forjar e formar bons caráteres nesse lugar. Porque é isso que o Senhor requer de nós. O Senhor requer de nós isso, transformação. Nós não podemos ser mais como nós éramos antes de conhecer o Senhor. De agora em diante é um aperfeiçoamento. E Deus, Ele quer fazer isso na minha e na sua vida. É claro que nós não somos perfeitos, irmãos. Eu não sou. Eu tenho muitas falhas. Mas eu tenho falado para Deus, igual aprendi com uma irmã, se você hoje errou nisso, amanhã procura não errar mais. Fica sendo uma coisa a menos no que falhar. E é assim que Paulo fazia, irmãos. E eu trago isso para a minha vida nessa noite, através dessa palavra, porque é isso que Deus requer de nós. Transformação de mente. Eu amo essa palavra de Romanos 12. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O Senhor quer mudar a nossa mente, sabe? Aquilo que não era agradável, aquilo que não era bom, isso não façais. O Senhor quer fazer de nós pessoas melhores. E se eu ainda não estou fazendo isso, Cláudia, preciso mudar. E se algum de nós não está fazendo, nós precisamos, Senhor, se tem alguma área ainda que eu estou errando contigo, o Senhor me mostra. E me incomoda, porque a gente precisa se sentir incomodado com isso. Eu não posso continuar fazendo algo e achar que aquilo é normal, se é errado. Isso não é normal diante de Deus, isso não pode ser normal para a gente. A gente não pode se habituar com o erro. Eu não posso achar que o erro é normal. Então é isso que o Senhor quer fazer com as nossas vidas, e o Senhor tem grandes coisas para fazer no nosso meio, na minha e na sua vida. E como diz a palavra que fala aqui, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais além, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Tem que operar em mim e dentro de você o querer de mudar. Porque quando isso acontecer, Deus não vai fazer só aquilo que a gente está apresentando. Ele vai fazer muito mais. Sabe, irmãos, eu acho muito, muito, muito lindo quando alguém dá um testemunho. Todo testemunho aqui eu acho bonito. Mas eu acho lindo alguém quando testemunha assim. Antes eu falava mal dos outros, mas agora minha língua não é mais usada para isso. Minha língua agora é feita para orar e abençoar a vida daquele que me persegue. E isso é transformação. É uma coisa assim difícil? Sim, porque às vezes as pessoas nos ferem, falam mal da gente desnecessariamente, mas nós precisamos fazer o contrário, porque nós não somos desse jeito. Nós não fomos formados para isso. O Senhor nos trouxe para a luz, e quem está na luz, as trevas têm que ser dissipadas. E temperamento ruim dessa maneira, Deus quer transformar. Sabe, irmãos, há um tempo atrás eu passei por uma situação muito complicada na minha vida. Eu fui assim muito afligida, numa situação onde uma pessoa veio me culpar por uma coisa a qual eu não tinha feito. E aquilo me feriu demais. Eu ia dormir de noite e falava, Senhor, eu procurei tanto fazer uma coisa que era para o bem, e a pessoa levou para o outro lado. Mas o Senhor falou comigo, se a tua oração quiser que suba, perdoa. Mas Senhor, não estava errada, perdoa. Porque quem vai julgar a minha e a sua causa, não sou eu. Eu não sou juíza. Quem vai fazer isso é o Senhor. Irmãos, e por um bom tempo, umas 2 ou 3 semanas, aquilo ficou na minha mente, no meu coração. Eu sou ser humano, irmão. E eu falei, Senhor, eu preciso tirar isso de mim, porque isso não é da parte do Senhor. Então, Senhor, eu apresento diante de Ti, porque o Senhor sonda mente e coração. O Senhor conheceu qual foi a intenção do meu coração que eu fiz isso. E aí o Senhor foi trabalhando na pessoa, em mim. Em mim. Porque o Senhor, quando quer fazer algo, pode ter certeza, vai começar em você.
Vai começar em você, irmão, irmã, você que está me assistindo nessa noite. Se você está passando por uma situação de injustiça, alguém está te caluniando, entregue essa pessoa para o Senhor, perdoe, ame essa pessoa, amar incondicionalmente. Isso que o Senhor requer de nós, amar incondicionalmente, como Ele fez conosco. Imagine se o Senhor olhasse para mim e dissesse: já errou tanto, por que eu vou dar a oportunidade para ela? Mas o Senhor olhou para mim com um olhar de misericórdia. O Senhor teve misericórdia da minha vida, e com seu amor Ele me envolveu, e está me envolvendo até hoje, me mostrando o caminho, minha filha, não é por aqui, minha filha, não é esse sentimento, não é assim que se expressa. Eu tinha uma certa dificuldade, irmãos, de me expressar com as pessoas, porque eu não sei se isso é defeito ou qualidade, eu sou muito sincera, sabe, irmãos? E às vezes nem todo mundo está preparado para a sinceridade. E tem momentos que a sinceridade nem é para ser falada mesmo. E eu não sabia como lidar, como ter equilíbrio com essa situação. Mas o Senhor tem me ensinado, eu estou na escola de Jeová. O Senhor tem me ensinado, minha filha, nem tudo você deve falar dessa maneira, falar nesse tom de voz. Porque às vezes você quer se expressar de um jeito, a pessoa pensa que você está falando de um jeito que não é agradável, mas é o seu jeito de falar. E até isso o Senhor trabalhou na minha vida, sabe, irmãos? Me ensinando como falar de um jeito mais amoroso, de um jeito melhor. Porque isso que o Senhor quer fazer de mim e de você, pessoas melhores no Senhor. Isso que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Deus tem bênçãos para nos dar? Sim. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Isaías 1,19 fala isso. Se nós quisermos, nós vamos poder usufruir do melhor dessa terra. Mas eu preciso obedecer. Obedecer os estatutos do Senhor. Eu não posso fugir dos princípios. E era isso que Paulo fazia. Paulo não fugia dos princípios. E ele era um homem de oração, sabe, irmãos? Situações que esse homem passou, naufrágio. A gente lê lá em Filipenses 4, ele estava preso e tendo um problema lá com 2 mulheres na igreja. Ele conhecia aquelas 2 mulheres, Evódia e Sídque. Estavam tendo alguma desavença entre elas. E o apóstolo Paulo sabia quem ia enviar para aquele lugar. Chamou um homem, vai até lá, tenta organizar as coisas. Não deixa ficar com dissensão e partidarismo, não. Porque o povo de Deus não pode viver assim, irmãos. É um só Deus, um só mediador, Jesus Cristo. Nós não devemos ficar fora dele. Fora dele há dissensão. Fora dele há partidarismo. Fora dele há desunião. Mas no meio do povo de Deus não pode existir isso. Por isso que eu falo para você, se está acontecendo algo, você está sendo injustiçada, alguém está falando de você, faça isso, apresente ao Senhor em oração, porque é melhor do que você chegar para alguém e dizer: fulano fez isso comigo, ciclano fez isso comigo. Talvez você vai gerar no coração daquela pessoa algo ruim contra a terceira pessoa. E olha como isso vai gerando. Aquela pessoa vai falar para outro, vai passar para outro, e uma pessoa vai ficar mal vista por causa disso tudo. E aonde que o evangelho está nisso? O Senhor não está nesse meio, sabe, irmãos? Eu sei que você deve estar pensando uma palavra meia exortativa, mas a palavra está falando comigo também. A palavra primeiro, ela está vindo para mim. Eu preciso entender isso na minha vida. Quando essa situação aconteceu comigo, eu fiquei bem chateadinha. Fiz biquinho. Não podia ter falado assim comigo. Fulano está pensando que é quem? E eu também estou pensando que sou quem? Ninguém. Então, apresentando isso diante de Deus, o Espírito Santo vai tocar no coração daquele que nos aflige e vai mostrar e vai ver que o Senhor é na nossa vida, em nome de Jesus.
você nessa noite possa receber essa palavra de bom agrado no seu coração e entender que Deus é quem fala. Em momento nenhum eu quero fugir da palavra, mas eu quero que vocês entendam que o Senhor quer nos transformar. O Senhor quer trabalhar em nossas vidas. O Senhor quer fazer algo de dentro para fora. A Bíblia diz que um coração alegre formoseia um rosto. Imagine alguém bem chateado. O rosto não fica bonito não, hein? Fica igual aquele negócio que não chupa limão. Azedo, cara feia, o negócio fica feio. Mas alguém quando tem Jesus, você pode ter certeza. Aquela pessoa passa por luta, por dificuldade, você chega perto dela, chega perto dele. Olha, Deus é fiel. Deus vai trabalhar na sua vida, hein? Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. Uma pessoa que tem o Senhor, ela é assim, irmãos. Ela tem essência de Deus. É claro que tem dia que o nosso semblante pode estar um pouco caidinho de cansaço, do dia a dia que a gente passa as lutas, mas quando a gente está na presença do Senhor, é assim que a gente tem que estar, com alegria, mesmo que esteja recebendo uma palavra assim, porque Deus corrige aquele que Ele ama. Amém? Que nessa noite você receba essa palavra em nome de Jesus, e eu sou grata ao Senhor por essa rica oportunidade em nome de Jesus.